Olá, tá começando mais um CMV Tá On. E hoje nós vamos falar sobre a causa animal, que é importantíssima, né? Dia 4 de outubro é Dia dos Animais, mas como já disse a Jussara aqui, todo dia é dia de cuidar dos animais. E eu tô tendo o prazer de receber aqui, junto com a Jussara, o vereador César Silva, que é um querido nosso, claro, sempre muito participativo aqui com o pessoal da comunicação. Gente, é um prazer recebê-los aqui no CMV Tá On e principalmente para falar de uma causa tão linda, né? Bem-vindos. Agradeço a você, Carla, toda a equipe de comunicação aqui da Câmara Municipal. É uma alegria saber que vocês têm esse instrumento vibrante de comunicação, uma oportunidade a mais para a gente estar desenvolvendo temas interessantes para a comunidade. Eu, como primeiro secretário da Câmara, fico muito feliz, junto com o nosso presidente, Tiago Chiming, por essa conquista e pela disposição, de modo especial, de todos vocês, profissionais da área, para que nós tenhamos essa interação ainda maior e feliz por encontrar e convidar, trazer aqui conosco a Jussara, que é uma grande referência regional para todos nós sobre o tema. Tudo bem, Jussara? Tudo bem. Eu também quero agradecer, Carla e César, o convite. Eu não sabia desse espaço, né? Não conhecia. Pois então é, novíssimo em Folha. Novíssimo. Você é uma das primeiras convidadas aqui. Ah, eu sou chique. Gente, muito obrigada. É muito importante, né, a gente trazer esses temas e falar sobre causa animal, falar sobre meio ambiente. É muito importante. As pessoas precisam de informação. Né? Sim, nós ainda estamos caminhando com passinhos de formiga para isso, né? Para essa conscientização sobre a causa animal. Exato. Mas o legal é que a própria população já está entendendo melhor isso, né? Sim. Sim, eu acredito que sim, e uma coisa que está acontecendo nos últimos anos, porque nós nunca tivemos um programa, por exemplo, permanente de castrações. E nós estamos tendo agora, a cada 45 dias, indo com mutirão nos bairros. Então essa, por exemplo, já foi uma conquista, pois com nunca certeza. teve. E o bacana de tudo isso, que além da saúde animal, provoca a conscientização. A chance que nós temos, os protetores de animais, e eu como vereador também, de a gente conversar com a comunidade, trabalhar a conscientização, para que a gente possa ter o resultado esperado. Eu sei que não é fácil, mas pelo menos começamos com 2.500 castrações nesses últimos 2 anos. Já é sensacional, né? Maravilha. É menos animais doentes, famintos, machucados, abandonados. Menos animais pelas ruas abandonados. Sem exatamente. dúvida nenhuma. E acima de tudo, né, Jussara e Carla, falar da posse responsável. Então, esse trabalho de conscientização está sendo muito importante. Claro que o mutirão, como disse, são para 200 animais, mas está percorrendo as pontas da cidade, locais onde tem vulnerabilidade social ou índices de casos de doença, onde apresenta uma incidência maior de leishmaniose visceral canina. Então nós estamos, assim, eu acredito que atingindo o objetivo. Temos outras situações que têm que ser trabalhadas, mas a gente vai estar transcorrendo, abordando aqui nesse podcast. E é legal que está atingindo uma população que muitas vezes não consegue se locomover para trazer o bichinho para ser cuidado, para ser tratado, né? Isso, e quando vai no bairro, né, Jussara, é algo assim maravilhoso, porque as pessoas já gostam de animais e querem ver o melhor para o seu pet. Com certeza. Carla, você falou dessa questão, assim, da própria população chamar o assunto, né, para si. Eu faço esse trabalho já há 20 anos. E, assim, nesse período, mudou muito, muito. Porque antes, o protetor, quem parava carro para defender bicho, para tirar animal da rua. Era visto como um maluquinho, né? Maluco, né? Nós éramos as doidas, normalmente mulheres, né? Sim. 99% acho que da causa é formada por mulheres. Então, assim, nós éramos tidas realmente como malucas, né? Porque nós fazíamos esse trabalho. Hoje, e até por conta das redes sociais, da mídia, a informação ela chega até as pessoas com uma facilidade maior. Então, as pessoas discutem maus tratos, guarda responsável, castração, né? A castração é extremamente importante, é a base de tudo, né? Porque se o animal, a gente fala, não tem adotantes para todos os animais que nascem, né? E quando tem adotante, 80% não é responsável,
né? Eu falo isso, assim, categoricamente, porque as pessoas, elas, normalmente, assim, veem um filhote e se encantam, querem levar para casa, e aí começam os problemas, porque Começa a crescer, ele né? cresce, ele destrói as coisas. Late. Olha faz que horror. xixi É um cachorro em e local- late. Exato, Né? faz xixi, né? Faz as necessidades em locais errados. Então aí a pessoa já quer se desfazer. Então, assim, não tem lares para todos os animais. Os que encontram lares, grande parte não é responsável, então esses animais voltam para as ruas. Então, os municípios realmente precisam investir em castração. Né? E educação para a guarda responsável, porque senão a gente vai ficar enxugando o gelo, né? Que é isso que a gente fala, porque não tem fim. Não É verdade. Carla, uma coisa importante, assim como a Jussara, as demais protetoras de animais são totalmente voluntárias e tiram Sim, dinheiro é por amor, do né? bolso, tiram do bolso, não tem ajuda governamental. Exatamente. Importante falar isso. Como é que surgiu esse seu amor há 20 anos atrás? Então, pela na causa verdade, do- antes, né? Porque assim, a minha mãe já resgatava animais. Só que, então eu cresci vendo isso, ela retirando animalzinho de rua. Mas naquele tempo não tinha essa conscientização em relação à castração, por exemplo, né? Então tirava da rua, cuidava ali, mas doava para uma família, buscava uma família. E eu cresci vendo aquilo, né? Falava, gente, não é normal isso, né? Assim, tanto bicho pela rua, as pessoas passarem pelos animais e não fazerem nada. Então isso eu já cresci com essa isso, ideia. com essa ideia. E aí por conta disso as pessoas me chamavam, né? Jussara, ó, tem um animal aqui assim nessa situação. Então eu ia com a minha mãe no início, depois sozinha. E aí, assim, a gente protetores, né? Nós temos em determinado momento da vida uma certa ilusão de que ONG resolve todos os problemas. E não, né? Não, Infelizmente não dá. E eu falei, vamos criar uma ONG. Tem tanta gente que gosta de bicho, que é o Gamá, né? Então eu reuni vários amigos e nós fundamos o Gamá. E a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Ai, mas não é assim, né? Não é assim. Porque a ONG tem recursos limitados, espaço limitado. Braços limitados. Braços, exatamente. Voluntários, Sim. são poucos. O voluntário, ele... numa época que tá tudo bem na vida dele, ele fala, eu vou ajudar. Tá tudo ótimo, ele vai e se empolga. Exato. Daqui a pouco acontece um problema, ele fala, já não tô podendo ir mais. Não vou, quando avisa, né? Então, assim, a ONG trabalha no limite de tudo. E as pessoas, a população, não cobra do poder público, que tem o dever de tutela. Da ONG que tá indo Cobra da ONG. dar cara, né? Porque nós somos acessíveis, né? A ONG tem perfil, os voluntários têm perfis. Então, assim, as pessoas cobram, perfil, digo, em rede social. Então, as pessoas cobram muito. E aí você pode fazer. Uma vez que você não faça, Você é você péssimo. é péssima, a pior pessoa do mundo, só fala que gosta e não gosta. Então, é uma pressão muito grande. Né? Então, você lida com animais em situação de extremo maus tratos, animais que estão ali no limite entre a vida e a morte. Você tem que custear, como o César disse, sai do nosso bolso, né? E você ainda tem que administrar as pessoas. Tem que administrar assim, né? A gente, dentro do que é saudável, a gente responde. Agora, algumas pessoas você fala, viu, beleza, vamos lá, segue a vida. Uma das questões que a gente tem colocado aqui no CMV Taon e que eu acho que a gente, como instituição Câmara Municipal, a gente precisa fazer, é com relação à educação da população sobre se interessar, não pela política partidária em si, mas pela política do dia a dia. E isso é fazer política, você saber quem são os vereadores que estão aqui te representando e como Perfeito. você pode vir até eles sugerir ações dessa causa animal. Como é que a gente pode educar mais a população sobre essas questões, vereador? Então, eu acredito que a partir do momento que nós venhamos a ter aqui na cidade, por exemplo, aquilo que nós estamos a pleitear, inclusive já cobrei via requerimento, que o Executivo crie o Departamento Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, que estaria atrelado à Secretaria de Meio Ambiente. Acredito que isso possa acontecer nesse momento, no atual mandato. Estou cobrando, estou insistindo com a prefeita, Legal. porque eu sei que haverá ganhos. E esse ganho é justamente uma conscientização, trabalhar a educação ambiental de modo especial nas escolas, porque
naturalmente, as crianças nunca vão maltratar uma criança. E elas levam para Dificilmente, casa, né, para os pais, e sem acabam dúvida. cobrando, né? Criança é Sem sensacional. dúvida. Porque nós tivemos na nossa infância, nós convivemos com a carrocinha, Sim. que agora não tem mais, que é até gostoso relembrar num momento como esse, a carrocinha, porque quanta criança chorou sabendo que o animalzinho era apreendido e possivelmente não voltasse mais, né? É verdade. Então, assim, eu acho importante a gente sempre conscientizar quem está nos assistindo, né? E as crianças que estão vindo. Vamos trabalhar essa educação, né? Vamos pensar em possibilidades de educar a população que está vindo e a que já está aí, né? Para a gente fazer o melhor. Por isso que eu digo que a Jussara ela é importante aqui conosco, para a gente refletir, debater e, naturalmente, trabalhar essa conscientização popular que cobre do poder Sim, público. claro. Porque hoje o único organismo que nós temos a favor dos animais é o Centro de Controle de Zoonoses, e a população confunde o significado de zoonoses. Zoonoses, doenças, então tem toda uma formatação de trabalho, mas a população hoje carente desse departamento de proteção e bem-estar animal foca tudo nas zoonoses. Viu? Dá para resgatar um animal? Zoonoses. Dá para ver um cachorro atropelado? Zoonose. Por isso que nós temos que ter uma estrutura maior para, de fato, atender as expectativas e, com isso, a gente poder fazer a coisa acontecer, que é a saúde animal. Legal. Ô César, Carla, essa questão, né, de que as pessoas realmente confundem zoonoses e bem-estar animal. Né? Em Sorocaba nós também temos... Hoje as pessoas já sabem, porque já faz um tempo que tem o setor de bem-estar animal, então hoje um pouco mais tranquilo. Mas assim, essa cobrança da população, ainda que não saiba exatamente o objetivo, é muito importante, né? Porque só vai mudar, a prefeitura só vai entender que há necessidade de se criar esse departamento, de que há necessidade de resgatar, de que há necessidade de ter um canil realmente aberto à população, até para que esses animais tenham uma rotatividade de adoção, né? Que eu particularmente não vejo esse trabalho aqui em Votorantim, e ajuda muito, né? Porque os animais já estão ali. Então, se você divulga as fotos, abrir o canil para os protetores, eu faço isso em Sorocaba, eu vou até o canil, fotografo os animais. Por quê? A prefeitura tem os seguidores. Nós, enquanto protetores, nós temos outra qualidade de seguidores. Sim. Pessoas que estão outro ali, público. outro público, buscando animais. Então, assim, isso é algo que até fica como uma solicitação aqui, como fala? Sugestão. Uma Troca sugestão, de ideias. que é muito ideias. legal e vai surtir efeito, tenho certeza. Se vocês, se o canil for aberto para que os protetores, de forma organizada, claro, né? Faça as fotos e divulgue, isso vai ajudar esses animais a saírem de lá, né? Então, assim, a cobrança das pessoas é muito importante. Mas as pessoas também não sabem, né? Os canais que tem. Sim, quais são os canais em que eu posso... Você tem ouvidoria, falar? não deu certo a ouvidoria, você tem Ministério Público, né? Então, assim, as pessoas precisam, a gente busca informação a respeito de tanta coisa, né? A gente sabe o que está acontecendo lá do outro lado do mundo e, às vezes, a gente não busca informação, falta, acho que, esse interesse das pessoas, né? Sim, falta de buscar bastante informação, interesse. né? Sim. Às vezes também só fica em rede social, faz denúncia em rede social, né? Marca a gente lá. Isso. E não faz a denúncia no canal. Aonde tem realmente que Exato. ser feito, né? Então, Às vezes buscar falta informação. coragem também. Coragem. Porque nos procura, viu? Eu não posso aparecer. Eu não quero aparecer, não quero falar meu nome, não quero... Mas o que você pode fazer? Né? Então, O que será que acontece, né? Qual que Tem é o medo. medo, né? Incrível. As Enfim. pessoas têm medo de represália e às vezes têm medo do próprio vizinho. Porque denúncia, quem consegue denunciar com mais propriedade, e toda vez que eu falo em algum lugar sobre isso, eu falo, gente, denunciem. Porque às vezes só o vizinho consegue escutar ou consegue ver ali a situação que está aquele animal. Então, as pessoas têm medo, né? Porque mora ali no mesmo local. Não quer... As pessoas falam, eu não quero me Não quer se comprometer com né? Ele vai isso. ficar bravo. Eu vou ficar marcada como uma vizinha chata. Isso. Né? E E às olha, vezes baixa a polícia, né? Tem tudo Jussara, isso. na sua experiência, dá para fazer até uma reflexão. Parece que não, mas é dramático. É violência física, inclusive violência sexual de Sim. animais. Ah, gente, verdade. Infelizmente. Que horror. Verdade. A gente às vezes vive num mundo que a gente não enxerga coisas absurdas que acontecem, né?
São situações que a gente não imagina que pode acontecer de verdade. Nós temos um conselho municipal aqui, vereador, de causa animal, de proteção e bem-estar do animal? Ainda não. Eu creio que nós, a partir do momento que nós tivermos esse departamento funcionando, nós temos que ter esse departamento acontecendo, inclusive, por quê? Para que realmente a gente possa chamar a comunidade, como disse, para estar mais ativa, mais presente, e o poder público ser também cobrado. Isso é fundamental. Sim. Isso é muito importante. E tem notícia boa, por exemplo. Acabamos de receber pelo secretário de administração que sexta-feira que vem vai chegar aquela 1 tonelada de doação de ração animal no município, para que a gente possa criar esse banco de rações animal numa parceria com um fabricante de rações aqui em Salto de Pirapora. Então vai ser já colocado dentro de um galpão ali da Secretaria de Meio Ambiente, dentro do Parque do Matão. Então talvez seja mais um estímulo a mais para que realmente o poder público garanta esse departamento funcionando, um conselho municipal também com as forças vivas da sociedade. Sim, para esse debate fluir melhor, né? Sim. Já tem a ideia de como é que vai funcionar esse banco? Não, aí eu acredito que como é uma lei municipal, inclusive um projeto de lei de minha autoria e virou lei municipal, então agora precisa ser criado um decreto para regulamentar a utilização, claro que atender de modo especial aqueles que são os protetores de animais dentro do município, porque de fato tem noção, tem a precisão das demandas, das necessidades da comunidade. Tem um volume maior também, Sim, né? sem dúvida. De pedidos, de solicitações. Mas Votorantim caminha, tá meio devagarzinho ainda, não tá, Jussara? Tá devagar. Eu falo para as protetoras daqui. Gente, isso que é uma mas uma eu falo tentativa, para as né? protetoras daqui, eu falo, gente, se vocês não forem pro embate, não digo embate de nível baixo, briga, não, né? de Não. briga, mas assim, se não tiver a cobrança, Sim. não muda, né? Em Sorocaba, essa divisão, essa transferência criação do setor de bem-estar junto da Secretaria de Meio Ambiente foi uma luta muito grande dos protetores. Porque enquanto fica restrito às zoonoses, tem os casos específicos, né? Somente animal, lá ainda inclui animal atropelado, porque se o animal foi atropelado, ele pode ser que ele tenha raiva, que a raiva gera confusão mental. Então, atropelamento é vinculado ao setor de zoonoses, né? E por isso é feito o resgate lá, a gente tem o SAMU animal. Então, assim, precisa dessa cobrança, né? Nós lutamos lá para que esse setor de bem-estar animal fosse para a Secretaria do Meio Ambiente. Por quê? Zoonose é saúde. Vai sobrar, em algum momento, em algum município, vai sobrar, falando no populês, né? Dinheiro da saúde para investir em animal? Nunca. Claro que não. Porque a prioridade são as pessoas, né? Então, assim, não tem como o trabalho fluir na Secretaria de Saúde. Por isso, precisa ser vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, né, vereador? Então, assim, mas as pessoas precisam cobrar, precisa ter esse trabalho, senão vai demorar muito, né? Muito mais. Mas tivemos alguns avanços nos últimos anos, por exemplo, porque, inclusive, também de minha autoria, nós tivemos um projeto de lei que Com a foi lista de leis do sancionado vereador. pela prefeita. Aqui não pode ter rodeio. Isso. Nem em área pública e nem em Exatamente. área privada. Não pode, ao contrário de municípios vizinhos. Sorocaba ficou 12 anos sem rodeios. Aí, durante a pandemia, começou a pandemia, um vereador apresentou o projeto, né? Percorreu os gabinetes, articulando, e aí alguém de lá falou, Jussara, você não acredita, né? Um assessor, fulano está articulando para a volta dos rodeios. No meio da pandemia, as pessoas, naquele auge em que estava tudo fechado, a gente não podia sair de casa, não podia entrar na Câmara. Então, não foi uma votação democrática em que nós pudemos ir e conversar também com os vereadores, porque a gente não podia entrar na Câmara. Então, ele foi muito, né, articuloso, ele foi muito maldoso em apresentar esse projeto naquele momento. Então, assim, as pessoas estavam morrendo, né, aquele medo absurdo que todo mundo de usar máscara, que a gente vivia com álcool gel. Sim. E o rodeio foi votado e voltou. Então, assim, parabéns, porque a vocês é uma grande vitória mesmo não ter rodeio aqui e tão próximo, né? Todas as cidades
ao redor está voltando o rodeio. Até Então, porque, isso Carla, é interessante dizer que Votorantim é uma cidade que também se mantém através do turismo de eventos. Então, por que não eventos de qualidade como uma festa junina centenária, sabe? Voltar as atenções para aquela antiga Copa Brasil de futebol infantil que agora virou Copa Votorantim, que também atrai muito turismo aqui para o município. Então, gera renda, gera empregos. Então, por que se temos eventos de qualidade, como o Cinefest, o Violeira, por que então abrir espaço para rodeio sabendo da gravidade do problema de saúde animal que sabemos que tem mesmo, né? Sim. Os maus tratos, eu costumo dizer assim, os maus tratos nos rodeios, eles são intrínsecos. Eles argumentam, não raramente eles argumentam que são 7 segundos, 9 segundos. Sim, mas para o animal fazer o que ele faz ali dentro da arena, Pro animal pular daquele jeito. qual né? é o treinamento? Quanto tempo esse animal ele fica em treinamento sofrendo maus tratos? Sim. E o que acontece pro boi sair pulando daquele jeito? Não é normal. Não, claro As que não. esporas. Não é natural do animal. Não é natural Você não do olha animal no pasto sair. e vê o animal pulando daquela forma, né? Então, assim, são argumentos muito rasos o que eles usam, né? E a gente está em 2023, né? A gente não precisa, com esse tanto de coisa que o César enunciou, a gente não precisa mais explorar os animais. Lá atrás, ok, foi cultural, mas a cultura muda. Né? Era cultural explorar os negros eram escravos. Então, porque é cultural, a gente vai manter isso? Não, é a mesma coisa, né? É uma comparação. Estou comparando pessoas com animais, sim, mas é a mesma coisa. Então, porque era cultural, eu vou manter o rodeio ad eterno. Vamos continuar explorando os animais e maltratando porque eles estão aqui para nos servir? Não, né? A evolução de conceitos chega para todo mundo. Então, não há necessidade dos rodeios. E as cidades que mantêm estão vivendo um retrocesso. Né? Um retrocesso absurdo, eu não me conformo. Sorocaba, Itapetininga. Mas será também. que vai conseguir mesmo fazer, gente, funcionar? Não sei, Se tenho minhas depender de dúvidas. nós, não, né? Porque a gente vai impugnando. Agora tá no Tribunal de Justiça. Se quando for ter, a gente entra com mandado de segurança e a gente luta até o último minuto, né? Lutando mesmo pela causa Exatamente, animal. é. Gente, o papo tá maravilhoso, né? A gente vai fazer uma pausinha só para tomar uma água e a gente volta já. Estamos de volta com o nosso CMV Taon. Estamos falando de saúde, bem-estar animal, cuidados, entre outros assuntos. Estamos recebendo aqui a Jussara Fernandes, que é formada em Direito, atua há quase 20 anos na causa animal. É fundadora e presidente da ONG Gama, Grupo de Amparo ao Melhor Amigo do Homem. Foi presidente da Comissão de Proteção Animal da OAB Sorocaba. Foi presidente do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Sorocaba. E junto ao vereador César Silva. César, agora dá licença que eu vou conversar com ela um pouquinho aqui, tá bom? Aproveita. Jussara, como é que foi essa experiência de presidente da Comissão de Proteção Animal da OAB? A OAB é assim, a comissão ela é muito importante, né, em todos os órgãos. Então, ter o conselho, ter a comissão na OAB, ter comissão na Câmara, em todo lugar que você consegue falar sobre animais é muito importante. Para mim, não funcionou muito bem, porque eu já tenho um trabalho de muitos anos atrás. Então, eu já tenho a minha forma de trabalhar, né? Que é de realmente mostrar o que está acontecendo. Eu acho que as pessoas precisam saber, não ver as coisas... não viver no mundo cor-de-rosa, né? Que às vezes a gente só mostra isso. Ah, tá tudo bem, olha, foi assim. Não, não é tranquilo, não é tranquilo. É difícil de conseguir tal coisa? É difícil. As pessoas precisam saber a realidade. E é isso que eu mostro, né? Quem me acompanha sabe disso. E na OAB, espera-se uma postura um pouco mais polida, algo mais advogada, né? E não estava dando certo. A gente conseguiu fazer alguns eventos bacanas, né? A gente discutiu sobre maus tratos, sobre a função de cada órgão. Então, função da Polícia Militar, da Polícia Ambiental, da Guarda Municipal, do Ministério Público, isso lá em Sorocaba, né? Da própria OAB, ouvidoria. Então, a gente conseguiu colocar num único evento todas essas autoridades. Colocar cada um no seu quadrado e explicar o trabalho de cada um. Porque a gente tem muito empurra-empurra. Você liga para um, manda ligar para o outro, que manda ligar para o outro, a pessoa desiste. Sim. A pessoa só precisa de um socorro ali para um animal e ela acaba desistindo. Então, foi bacana. A gente também fez um workshop sobre maus tratos, né? Então,
foi bacana, a gente conseguiu fazer bons eventos, né? Trouxe as pessoas para a discussão, mas aí eu não estava conseguindo administrar Conciliar isso, né? os O meu papéis. ativismo com a presidência da comissão, mas foi muito bacana, muito E legal o Conselho mesmo. Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Sorocaba, como é que foi isso? O Conselho de Sorocaba foi uma grande vitória também dos ativistas, né? A gente lutou muito para ter o Conselho. O Conselho é um órgão colegiado, né? Para quem está nos assistindo, é muito importante, porque toda essa discussão, essa informação que vai para um lado, vai para o outro, a gente consegue condensar no Conselho. Porque vai ter ali representantes da sociedade civil, né? Então, assim, da população, Sim. as ONGs, os protetores e os responsáveis pelo poder público. Então, nessas reuniões, normalmente mensais, você consegue condensar todo mundo no mesmo local e aí Fazer você todo sai... mundo falar a mesma língua. Exato. Discute ali e passa um resumão, né? As resoluções para a população. Ó, vai acontecer dessa ou daquela forma. Porém, para o conselho fluir e para dar resultados, principalmente a prefeitura, ela precisa entender que o conselho é importante. Porque, por exemplo, em Sorocaba, o conselho é deliberativo, é consultivo e deliberativo. Então, teoricamente, as leis que envolvem, perdão, as leis que envolvem causa animais, teriam que passar pelo conselho. Porque os protetores estão ali, né? Eu falo que, às vezes, os protetores eles são mal utilizados. Porque a gente já tem toda uma bagagem, já sabe o que funciona, o que não funciona, o bairro que precisa mais, né? Tem ali tudo mapeado. E o próprio legislativo e nem executivo faz uso dessas parcerias, né? Porque pode chamar todo mundo e falar, e aí, o que a gente vai fazer? O que é mais importante? Vamos fazer aqui um fluxograma do que precisa. Então, isso não acontece. Então, assim, se a prefeitura não entende essa importância do conselho, o conselho realmente fica estagnado. E hoje o que nós temos em Sorocaba, infelizmente, é isso, né? A prefeitura não entende, eles passam como se fosse um trator por cima de tudo. Os próprios vereadores também, né, fazem as leis do jeito deles e não consultam nem o conselho. Então, temos aí uma dica para o vereador César, né? Quem sabe fomentar essa ideia da gente ter o nosso conselho, muito ouvindo importante. o pessoal, trazendo aí para a cidade esse debate mais fluido. Sim, né? é muito importante. Eu creio que nós tivemos alguns avanços que despertou o sentimento em algumas pessoas. A pessoa é protetora animal, mas ela se deu conta que agora ela virou realmente uma protetora, né? Então ela pede às vezes alguma doação, às vezes uma casinha de cachorro, ou você pode me ajudar com ração. Então eu acredito que nós estamos criando essa sinergia aos poucos, porque nós estamos trabalhando o tema. Sei, como disse, que está gatinhando, mas acredito que vai evoluir nos próximos anos e o poder público tem que ter as suas políticas públicas de atendimento em Votorantim, como citado. Infelizmente, Sorocaba está deixando a desejar. Maravilha. Gente, vamos falar de denúncia? Se eu tenho alguma denúncia, para que canto eu corro, para quem eu ligo, para que lado eu vou? Como é que funciona? Quando a prefeitura não tem um canal específico de denúncia, que é o caso de Votorantim ainda, mas logo isso muda, né? Amém. Amém. Quando não tem esse canal, tem que ser polícia, né? Então, polícia militar, 190. E quando a gente liga para a polícia, via de regra eles vão falar, você aciona as zoonoses, né? Você aciona o bem-estar, ou você liga para a guarda municipal, mas não. Se está acontecendo um crime, porque os maus tratos são crimes, né? Então, assim, se está acontecendo, e principalmente se o animal corre risco de morte. Por quê? Também não adianta você ter um canal de denúncia da prefeitura e o animal está morrendo. Você tem que chamar a polícia e a polícia tem que mandar uma viatura imediatamente, né? Então, uma dica que eu uso isso e funciona é ter em mente a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Quando você fala, olha, eu estou com um caso de um crime envolvendo animal, de acordo com a Lei 9.605, eu preciso de uma viatura no endereço tal. Eles atendem. Porque eles sabem que eles estão conversando com uma pessoa que sabe o que está falando. Sim, que entende que aquela Exato. lei está dizendo que precisa deles ali. E quem liga não pode ter medo, não precisa ter medo, porque a polícia
a polícia está para nos servir. Claro. A gente precisa do apoio deles. Então, assim, 190 e também o 153. O 153 é a guarda municipal. Porque indo um ou outro, a polícia militar ou a guarda, eles vão saber encaminhar, eles tomam a frente e vão encaminhar. Precisa de resgate? Então vai acionar a prefeitura. Mas a prefeitura não tem. Mas precisa acionar a prefeitura, porque a prefeitura, com essa estatística de solicitação, ela vai entender em algum momento a necessidade de criação desse resgate, né? E aqui, não tem o canal. Aqui, a Votorantim abre ouvidoria. Abre o Ministério Público, reclamação, fala, olha, procurei a prefeitura e eu não consegui atendimento e o animal estava morrendo, o animal morreu. Mas vou perder meu tempo. Não vai. Se a gente não gera documento, se não gera protocolo, se não gera demanda, a prefeitura não sabe. Não chega nada para mim. Mas daí rede social é só abrir. Rede social não conta. Né? Rede social a gente faz postagem, a gente pede ajuda numa coisa imediata, mas a gente tem que formalizar, Sim. Pedir protocolo, porque se é algo formalizado, vai gerar estatística. E aí sim a prefeitura vai demorar? Vai, mas se não fizer isso, vai demorar mais ainda. Sim, pode nunca acontecer. Pode então. nunca acontecer. Então, isso que as pessoas... Porque o poder do cidadão... Medo, ir até a ouvidoria, falar, relatar o seu caso. Exato. Ministério Público, enfim. Pedir ajuda. Não sei como fazer. Gente, pede ajuda. Pode me pedir ajuda. Coloca, né? Entra lá pelo Instagram. Eu adoro ajudar as pessoas nesse sentido. Porque realmente é esse trabalho que muda a realidade. Sim. Né? Então, as pessoas precisam perder o medo. E o poder do cidadão, a gente não sabe. As pessoas não sabem que se você sabe o que pedir, como pedir, se você sabe qual é a lei, onde ir, você consegue a mudança. Então, se todo mundo fizer isso, imagina que mundo maravilhoso que a gente vai viver, né? Pois é. A ideia inicial desse podcast, além de bater um papo, para que as pessoas consigam entender situações que muitas vezes elas estão na casa dela e nem imaginam, Exato. Né? De situações de maus tratos animais, entre outras questões, é também tentar jogar essa sementinha de curiosidade, exato, de conhecimento e de consciência, de que o cidadão ele faz toda a diferença. Né? Ele faz toda a diferença não só na hora de votar, mas na hora de solicitar, das questões dele, conhecer o que é direito dele, sim, o que é dever dele dentro da cidade, para ele efetivamente ser um cidadão. Né? Votar isso é consciente. Exatamente. Pesquisar a vida dos candidatos, porque a gente vê muitas pessoas que votam porque foi com a cara do fulano ou do Não, da ou o que é pior, votou porque pegou o papel no chão. Falou, nem lembro quem eu votei. Sim. Né? Eu triste, ando muito, né, de né? Uber. Estava comentando isso com o vereador Cirineu no Café com Política aqui com ele. E aí, cara, você é de Votorantim, que legal, eu trabalho na Câmara. E aí, em quem você votou? Qual que é o seu representante lá no Legislativo? Não sei. Não lembro. Olha. Eu peguei o papel ali, tava andando no chão, tava vindo votar, peguei meu papel. Pô, cara, então você não pode reclamar do semáforo. Exato. Você não pode reclamar porque você não participou, você nem se deu ao trabalho de ter noção do que você está fazendo. Vamos lá, né? Triste, vamos nos conscientizar. Então, eu acho muito legal que a gente possa criar esse bichinho atrás da orelha para as pessoas se conscientizarem um pouquinho mais, né? Com certeza, Carla. E se o assunto é denúncia, funciona o Ministério Público? Funciona. Em alguns casos, funciona. Em alguns casos, né? Porque eles também têm obrigação de responder à população, né? Então, tudo que gera protocolo funciona. É que o Ministério Público ele é mais demorado ainda, o trâmite é mais demorado. Então, se é um caso em que envolve casos específicos, em que os animais não estão correndo risco de morte, ok. A gente tem situações assim que se repetem muito, né? A gente tem, por exemplo, casos de acumuladores de animais, que são histórias que você até resolve, mas daqui a pouco vai estar de novo. Volta de novo. Então, é um caso que você pode, por exemplo, levar para o Ministério Público, né? Porque ele vai poder investigar, vai pedir provas e tal. Não é algo tão urgente. É urgente, mas ninguém vai ser capaz de resgatar 100 animais de uma hora para outra. Então, ok. Mas, assim, num caso mais grave, né? Tem que ser polícia. Tem que ser... As ONGs ajudam mais urgente muito. Ali, né? Mais urgente é polícia. Até porque a gente tem a Lei Sanção agora,
que as pessoas que cometem crimes de maus tratos em relação a cães e gatos, elas são presas. Pois é. Elas são conduzidas. Então, a Polícia Militar precisa conduzir essas pessoas em flagrante delito. Ok, pode ser até que saia pela porta da frente rindo da nossa cara? Pode, mas ela vai ser conduzida e ela vai responder por aquele crime. Né? Então, Que é importantíssimo. Importante. Sim, é uma alteração recente da legislação nacional, e um grande avanço. É restrita a cães e gatos. Né? Então, assim, quem maltrata um cavalo não vai preso, mas quem maltrata um cão ou um gato, sim. É uma falha, mas é que a lei não passaria se fosse incluir todos os animais. Se você incluir todos os animais, não ia poder comer carne, né? Porque você matar o animal ali também é maus tratos, né? Então, assim, não passou, teve um grande lobby dentro da Câmara e não passou. Mas é um avanço, né? Então, é importante as pessoas também saberem disso. Se o vizinho está maltratando o animal, ele pode ser preso. Ele tem que ser preso. Né? E a gente tem os casos mais graves, igual você falou, inclusive de zoofilia, né? Então, isso é muito comum, muito comum. Vamos agora mudar um pouquinho, ao invés de falar dos maus tratos, falar do carinho com os animais, porque essa lei do vereador César é sensacional, a lei ordinária número 2.845, de setembro de 2021, que libera a entrada de animais de estimação em hospitais públicos para visita a pacientes internados. Isso foi muito fofo, vereador. Desculpa a expressão fofa, mas é porque, assim, você imagina uma pessoa que está lá acamada, né? Vamos pensar, um aposentado que viveu a vida inteira com o seu gatinho. E ele está lá sentindo falta exatamente do gatinho. E poder levar o bichinho de estimação dele é sensacional. Eu fico imaginando uma sala ali já adaptada para estar recebendo o animal em contato com o paciente, principalmente porque nós sabemos que muitas vezes os filhos abandonam os pais. Abandonam com o argumento, olha, eu vou trabalhar fora, lá de vez em quando eu vou voltar para Votorantim, é o estudo, é o trabalho, e aí falta gente para estar lá visitando, principalmente o idoso. Então, é o animal que tem aquela relação, né, de carinho, de carinho, de filho mesmo, pai de pet. Tá? Temos aqui um pai de pet, o Lu. Por isso a proposta que o hospital, por exemplo, aqui em Votorantim, o Hospital Municipal Dr. Lauro Roberto Fogaça, tem esse espaço nas condições. Nós sabemos que um ou outro tem alergia, então por isso que não dá para levar no leito de enfermagem ali, porque vai ter mais pacientes. Sim, claro. Mas um local adaptado, adequado. E eu percebi assim que a comunidade como um todo adorou a ideia, a iniciativa. Foi muito bacana, né? Claro, todo mundo tem o seu amor, né? O seu animalzinho querido do coração. Isso foi muito... Fofo. Fofo. Não tem outra palavra. E contribui para melhorar os índices de saúde do paciente. Com certeza. A alta hospitalar, de repente, já dá para até pensar, nossa, vai encurtar. Né? Já demonstra muita empatia por parte do vereador, com certeza. Claro, com certeza. Gente, olha, foi muito legal trazer vocês aqui. A gente poderia ficar falando o dia inteiro sobre a causa animal, sobre como tratar ou como deixar de tratar, como denunciar, como não denunciar, enfim. Muito bom trazer vocês aqui, foi muito esclarecedor. A gente vai deixar os contatos da Jussara, os contatos do vereador César também, né? Para você que quer falar sobre essa causa animal, quer trazer ideias, quem sabe, de projetos de lei, tá aí, do gabinete, do contato dele. E muito obrigado, gente. Foi maravilhoso recebê-los aqui. Aproveita, Jussara, então dá o seu contato. Vou passar o meu Instagram, que é mais fácil é menos confuso, né, que a outra rede, que o Face. Então, é @jussara_Fernandes. Perfeito. Está aqui embaixo, o Lu está colocando a legendinha para você acompanhar. O vereador César também está nas redes sociais, está aí toda hora. Sim, no Facebook. Eu ainda sou da época do Facebook, CesarSilva.imprensa. Isso vale também para o Instagram também. E dizer o quanto eu fiquei contente, de modo especial, claro, com vocês, já conheço o trabalho de vocês são maravilhosos aqui da comunicação da casa. Mas dizer o quanto eu admiro o trabalho da Jussara, que nós não temos um contato tão próximo. Lá de vez em quando a gente se vê, a gente se encontra, mas dizer assim que eu sei que você é uma referência não só local em Sorocaba, mas em nível regional. Tem dia que ela está em uma cidade, está em outra. Causando. Parabéns para o esposo que compreende a situação, o dever. Mesmo. Então, peraí, voltando aqui um pouquinho.
Casada com 2 filhos. Sim. Como é que você dá né? conta? Tadinhos. Eles vão junto? Vão, assim, quando dá, eles vão juntos. A Luísa eu tenho a Luísa, que tem 15 anos, e o Pedro, que tem 10. Então, eles já nasceram nesse vucu-vucu, né? Junto com essa... A Luísa, ela nasceu numa segunda-feira. No domingo, eu estava fazendo evento de adoção no Parque Chico Mendes. Quase que ela nasceu no Chico Mendes. Né? Exato. Então, já tá ali. Mas o Harrison, meu marido, realmente, ele eu preciso agradecê-lo. Um troféu para ele também. Não é fácil. Agora, recente, eu trouxe uma cachorra de piedade. Uma pitbull. Para sua casa? A gente tem uma chácara, está na chácara, porque ela não convive bem com outros animais. Então, ele estava viajando e eu trouxe a cachorra. Ele viu pelas redes sociais. Quantos filhos de 4 patas ela tem, então? Parabéns pro esposo. Ele merece os parabéns, de fato. Que sensacional. E eu fico contente também, porque também sou gestor de uma clínica veterinária em parceria com a Mari Jimenez, e tenho 3 filhos. Os 2 maiores, que têm 21 e 16, os 2 já trabalham na clínica. Que legal! Então, estão assim, sabe, conhecendo todo dia, sempre tem uma novidade. E o contato com as médicas veterinárias que trabalham de plantão dá conhecimento, e isso faz com que a gente crie também essa harmonização, inclusive no lar. Eu sei que contribui, porque é importante a sensibilidade animal, o envolvimento, o comprometimento. Então, estou também trazendo meus filhos junto de mim. Com essa disseminação, né? Porque daí eles já vão crescendo, já vão também trazendo essa ideia. Isso, levar para a escola, já vai criando uma rede toda de conscientização. Sensacional, gente. Adorei. Aguardo você no Café com Política. Fechado. Logo, logo. Convido você para voltar aqui mais vezes, para a gente bater mais papo sobre isso, porque é muito importante. Muito importante. Muito obrigada pelo convite e eu estou à disposição. Muito obrigada, gente. Esse foi o nosso CMV Tá On. Até a próxima.